programa Viva Jovem está pensado especialmente para você, seus interesses e toda a atualização que você precisa ter. E agora eu quero te deixar com Geração Diferente, um programa especial para você. E eu quero começar hoje lendo Salmo 119, verso 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse verso aqui é um dos maiores desafios para a juventude do século XXI. Embora seja um dos versos mais conhecidos, é também aquele que apresenta um desafio radical. O desafio é estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Sabem por que um desafio radical? Porque nós não gostamos de ler, isso é natural. A maior parte das pessoas não gosta de ler. Eu quero trazer algumas informações para você entender um pouquinho a problemática deste assunto. No Brasil, nós temos um nível de alfabetização que chega aos 91%. Ou seja, 91% dos brasileiros acima de 15 anos são alfabetizados, conseguem ler e escrever. Esse é um número alto, mas mais ou menos também, não é tão alto. Afinal, no ranking mundial, estamos no nível 132. Ou seja, existem 131 países que estão acima do Brasil em quanto a nível de alfabetização, inclusive países como Equador, Colômbia e Paraguai. Países aqui vizinhos estão melhor nessa questão de alfabetização. Então, o Brasil é um país que superou muitas barreiras nessa questão, mas ainda consegue alcançar mais, tem que alcançar mais. Mas o que mais me preocupa não é tanto o nível de alfabetização, mas é o nível de analfabetos funcionais que existe no país. O que seria um analfabeto funcional? É uma pessoa que sabe ler e sabe escrever, porém não consegue interpretar um texto. Ou seja, apenas tem conhecimentos rudimentares enquanto escrita e leitura. Mas se colocar um texto já com várias orações, ele tem dificuldade de interpretar o que está escrito no texto. O nível de analfabetos funcionais no país é 1 de cada 4. Isso quer dizer então que de cada 4 brasileiros, 1 tem dificuldade de interpretar texto, ou seja, é um analfabeto funcional. 1/4 da população brasileira não lê ou tem dificuldades para ler. Isso é um número assustador, isso é complicado. E a média de leitura de livros por ano no Brasil está em 1,7 por ano, ou seja, cada pessoa lê 1,7 livros por ano, não chega nem a 2 livros. Isso é muito baixo se consideramos que muitos livros acadêmicos entram dentro desses números. Os países que leem mais ou menos um nível bom conseguem ler de 6 a 7 livros por ano, é a média de leitura das pessoas. Então, o fato é que a maior parte das pessoas não gosta de ler e provavelmente você não gosta de ler também, tem dificuldade de ler, não gosta, você cai no sono, lê uma página e dorme, ou você não entende, por isso perde o interesse. Não sei qual é o motivo pelo qual você não está lendo, mas uma coisa você precisa entender. Você precisa criar o hábito de leitura. E eu quero te convencer através de alguns motivos. O primeiro motivo que eu quero te mostrar é o seguinte: quando você lê, você consegue expandir a sua mente. Toda vez que você lê, o seu cérebro trabalha. E quanto mais trabalha o cérebro é igual a qualquer outro músculo do nosso corpo. Quanto mais ele se exercita, mais ele se expande e mais consegue atingir um nível superior. Por isso, ler expande a tua mente mais do que qualquer outra coisa, inclusive mais do que assistir vídeos, mais do que mexer no celular. Isso é fato, certo? Segundo motivo é que a leitura potencializa a memória. Quando nós lemos, nós temos que guardar personagens, temos que gravar cenas, locais, tudo isso é gravado na nossa memória para que possamos entender a sequência da história, a sequência da leitura. Então, quanto mais você lê, mais você exercita a sua memória. A leitura também melhora o seu vocabulário, porque quando lemos, estamos em contato com palavras diferentes que nós não usamos no dia a dia. Estamos em contato com culturas diferentes, estamos em contato com níveis culturais diferentes, níveis educacionais diferentes. Isso te permite enriquecer o teu vocabulário e também a formação de frases, a tua expressão melhora muito através da leitura. A leitura também
é a principal fonte de alimento espiritual. E nesse ponto eu quero me deter um pouco. Quando nós lemos a palavra de Deus, ou livros que tenham como referência a palavra de Deus, nós estamos alimentando a nossa vida de forma espiritual, estamos colocando conteúdo espiritual na nossa existência. E isso é necessário. Existe uma escritora americana muito interessante, que ela, muito sábia, muito guiada por Deus, ela fala as seguintes palavras: como poderoso meio de educação, a Bíblia não tem rival. Coisa alguma comunicará tanto vigor a todas as faculdades como quererem os estudantes apanhar as estupendas verdades da revelação. Então, se tem alguma coisa que vai expandir a tua mente e vai te ajudar espiritualmente, é a leitura da Bíblia, isso mesmo, da Palavra de Deus. E ela diz assim também: Deus deseja que o homem exercite suas faculdades de raciocínio, e o estudo da Bíblia fortalecerá e enobrecerá a mente como nenhum outro estudo o pode fazer. Que maravilha! Então, o estudo da Bíblia fortalece e enobrece as capacidades mentais. E você está lendo a Bíblia? Você consegue ler a Bíblia? Ou você não tem o hábito de leitura e toda vez que pega alguma coisa para ler, você dorme ou você perde o interesse? Então, eu quero te mencionar algumas dicas de como criar o hábito da leitura. Primeira dica: escolha para a sua leitura, para iniciar a sua leitura e criar esse hábito, livros que falem de assuntos do seu interesse. Então, por exemplo, se você escolher um livro de 600 páginas que fale sobre os 4 cavalos do Apocalipse, tenha certeza que você gosta desse assunto, senão você vai desanimar quando chegar na página número 20, não vai conseguir ler mais. E pior, você vai ficar com trauma de livros grandes. Então, se você gosta dos 4 cavalos do Apocalipse, então leia esse livro, senão não. É uma dica muito simples, básica, mas acredite, a maior parte das pessoas erra justamente nesse ponto. Se você for ler a Bíblia, você vai entender que a Bíblia é dividida em várias partes. Temos livros históricos, temos livros poéticos, temos livros proféticos, temos livros que falam sobre a história de pessoas que contam referente a isso. Então você precisa focar naquilo que você achar melhor. Por exemplo, você gosta de poesia? Começa lendo partes da Bíblia que falem sobre poesia. Você gosta de profecia, de números, de saber o que vai acontecer no futuro? Então procure os livros proféticos. Se você gosta, por exemplo, de comida, então procure livros que falem sobre culinária. Se você gosta de exercícios físicos, procure essa área de conhecimento. Essa é a dica principal. Você tem que ler alguma coisa que seja do seu interesse, que te chame a atenção. Do contrário, você perde o interesse e dorme facilmente, ou perde o interesse facilmente. Quando precisamos criar o hábito da leitura, precisamos iniciar com algo que seja do nosso interesse. Outra dica que eu quero dar para você é sempre carregar um livro na sua bolsa ou na sua mochila, sempre estar com um livro. Aí quando você tiver um intervalo, por exemplo, esperando na fila ou dentro de um transporte público, em algum momento do dia que você tiver um espaço de tempo, então pega seu livro e começa a ler. E aproveita esses retalhos de tempo. Porque às vezes, se você esperar até ter tempo suficiente livre para ler, geralmente quando você tem tempo livre, você vai fazer outra coisa, não vai ler. Mas se você aproveitar esses pedaços de tempo, então você vai conseguir criar esse hábito de leitura. Se tem uma coisa que atrapalha a leitura, é o celular ou outros meios tecnológicos, o computador, a internet, essas coisas atrapalham a leitura. Porque a gente às vezes prefere assistir um vídeo do que ler, ou a gente prefere mexer no celular do que estar lendo. Já pensou se você colocasse um dia, fizesse as contas de quantos minutos você mexe no celular durante o dia? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Se você juntasse todos esses retalhos de tempo em que pegou o celular e mexeu nele, você vai ver que a quantidade foi bem grande. E se bem que na internet nós lemos e nós escrevemos bastante, mas fazemos isso sem profundidade. Talvez nós estamos vivendo numa geração que lê muito e escreve muito, mas sem profundidade. E você só vai ter profundidade na sua leitura quando você ler algo consistente, não apenas um status de Facebook, não apenas uma frase que foi mandada no WhatsApp, não. Quando você ler e tiver uma interpretação do texto de várias páginas de leitura. E isso só se consegue com a leitura de um livro. E a melhor leitura que existe é a leitura da Palavra de Deus, porque é a fonte especial.
Através da Bíblia, Deus se comunica com o ser humano. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que Deus está falando com a gente. A melhor leitura, de fato, é a Bíblia. Muito cuidado, porque existe uma lei da conduta humana que diz assim: pela contemplação somos transformados. Ou seja, você vai ser transformado de acordo com aquilo que está contemplando. Então eu te faço uma pergunta: que tipo de livros você está lendo? Que tipo de material você está lendo? Porque o seu caráter será transformado de acordo com essa leitura que você está fazendo. Por isso, não há nada igual à Bíblia para poder preencher a nossa mente e a nossa vida. Nada se iguala à leitura da Bíblia, porque é ali que nós encontramos o fundamento para tudo. Então, quero te fazer um convite. Que tal você buscar na fonte, na palavra de Deus, o alimento espiritual para a tua vida? Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, o contato com a palavra de Deus é o que provoca a nossa fé. Você pode ouvir muitos sermões, você pode ouvir muitos estudos e explicação de outras pessoas, mas nada disso se compara com você pegar a sua própria Bíblia e entender a mensagem de Deus com seus próprios olhos, através da leitura da palavra de Deus. Essa é a maior fonte de alimento espiritual da tua vida. Então, se você não tem o hábito de leitura, por favor, corre atrás de adquirir esse hábito. Você precisa ter esse hábito de leitura, porque essa é a sua principal fonte de alimento espiritual. É assim que você vai conquistar vitórias na sua vida espiritual. É assim que você vai passar a fazer parte de uma geração diferente. Uma geração que está procurando cair aos pés de Jesus e, com todo o conhecimento de Deus, falar da sua experiência com Deus. Que Deus te abençoe para isso. E aí, gostou do programa hoje? Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, não deixe de comentar e compartilhar com seus amigos. Um abraço!